Hello! Hello, hello, hello! Hey, 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 guys. Hello, good afternoon. Boa tarde para os meus filhos. Boa tarde. Good afternoon. Eu. E aí, como é que estão? Estão bem? Tá bem, Maria Eduarda? Good afternoon para todos vocês. Quem mais está entrando aqui? Boa Maria tarde, Luísa. tio. Boa tarde, Camille. A Maria Luísa também está entrando. Marcelo Henrique. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão tranquilos? Felizes? Estão bem? A Sara está bem. Heloísa também está entrando. Ó, boa tarde já o Arthur, Camille Cunha, Luiz Felipe, Anthony, Sara, Maria Eduarda, Camille Silva, Maria Luísa, Heloísa. Boa tarde. Deixa eu ver mais quem está entrando aqui. Não, ainda não. E aí, como é que vocês estão? Estão bem já para voltar? Já estão com boas expectativas para Eu tô voltar? bem e não vou voltar. Tu tá bem e não vai voltar? Por que, Maria Data? Não tá se sentindo segura para voltar? Não é nem isso, a minha mãe. E eu também não quero. É porque também tu não quer, Tio, eu também não vou voltar. não vai Assim, voltar, mas Camila. pela saúde, né? Eu Não. não quero Tio, correr é, esse risco, não. talvez eu não volte, só volte no, tipo, setembro, por causa que eu tenho um avô, meu bisavô, ele é idoso e ele tem um monte de problema de saúde. Entendi, entendi. Aí tu se sente mais seguro deixando para mais tarde, né? Quando tiver melhor, é isso? Entendi, É, Arthur. até aqui em casa também. Entendi. Gente, a gente tinha que voltar, né? Em algum momento a gente tinha que voltar. Mas enfim, a gente pensou nas pessoas que não vão poder voltar de alguma forma, tipo o exemplo do Arthur, eu acho muito cabível, né? Lógico, tá, o avô dele mora com ele e como ele falou, né? Tem várias comorbidades. Nesse caso, se você não se sentir seguro, você pode ficar em casa, tá? A gente vai ter uma câmerazinha na sala que vai poder filmar a nossa aula, né? Ela não vai filmar a aula toda, ela vai filmar só as partes mais importantes da aula, mas quem tiver em casa vai poder assistir assim, sabe? Vai poder assistir de casa, não ao vivo, não vai ser ao vivo, mas vocês vão ter a possibilidade de assistir também pelo canal, sabe? Mas é isso. A gente vai ter a aula, a semana que vem já começa para quem for do ensino fundamental. O médio já está indo essa semana, o médio já está lá. Depois é vocês, aí depois são as crianças menores, aí depois é o infantilzinho. Então, a gente está indo parcelado, né? A gente pensa que é melhor a gente ir assim devagarzinho e tal, para ver o que dá, para ver se vai dando certo, tentando mudar aí se tiver algum problema, ou enfim, vendo o que a gente consegue deixar melhor. A gente vai aos pouquinhos, né? Por isso que a gente colocou assim, cada semana um nível, né? Cada semana um grupo de pessoas, para que aos poucos a gente pudesse ver, né? Mas enfim, quem puder ir, quem quiser ir, quem já tiver com vontade, muita vontade de ir, que eu vou estar lá semana que vem. Pode ir, vai ser massa, vai ser legal. A gente vai estar junto lá, viu? Mas é isso, vai ter, como eu falei para vocês, vai ter essa câmerazinha na sala também, filmando para quem por algum motivo não puder ir, tá? Mas enfim, boa tarde para quem chegou depois, Júlia, Marina Mussalem, Maurício, Adriano, Ailana, Marcelo Henrique, boa tarde para vocês. Pronto, então eu vou compartilhar aqui minha tela, para vocês verem direitinho, deixa eu diminuir aqui. Falando para vocês aqui, né? Tendo aí o conteúdo que a gente já estava tendo. Nessa nossa unidade aqui, a gente está estudando sobre educação, tá?
A gente saiu, essa unidade 4, a gente está perguntando sobre educação, aí a gente estudou sobre matérias Ô escolares, tio, a gente estudou sobre... Oi. tira o lápis pra não ficarem riscando. Ah, obrigado, Adriano. Verdade. Obrigado. Ó, aí a gente estudou sobre educação, aí a gente começou falando sobre matérias escolares, a gente viu como é que é o sistema educacional ao redor do mundo, pelo menos em alguns países bem desenvolvidos, né? A gente viu também partes da escola, a gente viu o que a gente tem na nossa escola, a gente viu sobre a nossa sala de aula. Depois a gente viu mais dentro da educação, mas aí falando sobre a linguagem, sobre a comunicação. A gente passou para o que é substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, como é que se utiliza numa frase. Então a gente foi passando a educação pouquinho por pouquinho, até a gente chegar nesse conteúdo bem aqui. A gente viu sobre a Malala, me falaram que vocês já estudaram sobre a Malala. Aqui tem um texto da Malala falando um pouco mais sobre ela, né? E aí tem aqui em negrito, ó, partes que estão em negrito, tem a ver com esse conteúdo aqui de baixo. Esse conteúdo vocês podem acompanhar na página 81. Mas essa página 81, ó, basicamente, a gente vai estudar um tempo verbal, tá? E o que seria um tempo verbal? Tempo verbal é o tempo em que uma ação acontece, né? O tempo em que o verbo acontece. Então, a gente estuda no inglês, é muito comum a gente estudar os tempos verbais, sabe? É como se os conteúdos macro fossem tempos verbais. A gente estuda o presente, a gente estuda o futuro, a gente estuda o passado. O que a gente pode tirar com isso, né? O que a gente pode tirar com isso? É que, assim, o que vai mudar realmente ali na frase é o verbo. O verbo ele vai ter algumas, às vezes uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, para indicar que está acontecendo em um tempo definido, né? Porque uma coisa é eu dizer eu trabalho, outra coisa é eu dizer eu trabalharei, outra coisa é eu dizer eu trabalhei, né? Tipo, são tempos muito diferentes. Um já finalizou, o outro eu não sei se vai acontecer, o outro já acontece. Então, tem um presente, passado e futuro. No inglês também tem presente, passado e futuro. No português, no inglês, a gente tem outros tempos verbais também, sabe? A gente, por exemplo, tem um presente contínuo. Ele não é só presente. Quando eu falo de presente contínuo, eu falo assim, é uma coisa que eu estou fazendo. Não é a mesma coisa que eu faço, né? Eu faço tem a ver com rotina, né? Eu trabalho tem a ver com rotina. Eu estudo tem a ver com rotina, mas eu estou trabalhando tem a ver o quê? Com o momento, com agora. Então é outro tipo de tempo verbal. Isso é um tempo verbal, sabe? É um momento em que uma ação acontece, então vai mudando. Agora, o nosso livro, ele tá focando no, que é o que a gente vai ter agora, sobre o passado contínuo. Olha só, é um tempo verbal que é o passado contínuo. Eu acabei de dar um exemplo para vocês do presente contínuo, que é algo que está acontecendo agora, que é o gerúndio. A gente estudou lá no sexto ano, no ano passado, a gente estudou o presente contínuo, ou seja, a gente está estudando as coisas que acontecem agora. Mas agora a gente vai ver o passado contínuo. O passado contínuo são as coisas que aconteceram no passado, em um determinado momento. Tio? E aí, Nicolas, tudo bom? E aí tem a ver com as coisas que aconteceram no passado em um determinado momento, tá? Então, isso é o passado contínuo. É o passado contínuo. E aí, olha só, eu vou mostrar aqui numa linha do tempo. É interessante a gente mostrar numa linha do tempo que talvez fique melhor para observar. Mas assim, uma linha do tempo é essa linha verde aqui, ó. A linha do tempo ela está sempre andando aqui, ó. Os segundos estão passando e as coisas estão andando assim, ó. Cronologicamente, estão subindo aí na linha do tempo, né? Então, o agora, ele é aqui, mas 2 segundos depois, ele já é passado. Por quê? Porque a linha do tempo vai andando, ela não para. Então, imaginando aqui uma linha do tempo, e agora,
Quer dizer trazendo... que o nosso futuro será nosso presente e o nosso passado será nosso... Não, peraí. Eu Exatamente, confundi. Nicolas, exatamente. Ó, Nosso isso futuro que será você nosso acabou presente de e o falar. nosso presente será nosso passado, né? Exatamente. Se eu falar bem assim, ó, se eu falar assim, eu gosto de manga. Falei agora, eu gosto de manga. O que eu falei já é passado, já não é mais presente, entendeu? Então, eu gosto de manga foi algo que eu falei. Talvez eu não goste mais. Mas lógico, né? Que com 5 segundos não dá para deixar de gostar de manga. Mas eu digo assim, o que eu falei, eu gosto de manga, tá no passado já. Entendeu? Tá no passado. Por quê? Porque o tempo ele não para. Então, o presente basicamente seria uma coisa muito, muito, muito limite, assim, o exatamente agora, né? Tudo isso, tudo que já foi, tipo o Nicolas entrando e me dando boa tarde, isso a gente já considera passado, porque a linha do tempo ela não para, né? A linha do tempo não para. Mas sim, voltando para essa ideia de linha do tempo aí e tal, o passado contínuo é o quê? Eu tenho 2 pontos no passado, ó. Eu tenho um ponto aqui, ó, que a Su começou a nadar às 9 horas da manhã. E a Su terminou de nadar às 10h30 da manhã. Olha a linha do tempo. Então, nesse íntere aqui, ó, nesse momento aqui, nesse espaço de tempo, a Su estava fazendo o quê? A Su, S-U-E, é o nome dela, a Su estava nadando, tá? Ela estava nadando, a Su estava nadando. Isso aqui, gente, é o passado contínuo. Mas, lógico, eu não estou trazendo aqui em inglês ainda, né? Aqui ainda está em português. Sou, estava nadando. É um passado contínuo. Mas é interessante só para a gente ver o que significa isso. Então, o passado contínuo, gente, é uma ideia de plano de fundo. Tipo assim, algo que está acontecendo lá atrás. De uma forma que outras coisas estão acontecendo, mas algo está acontecendo ou estava acontecendo. Então, enquanto a Su estava nadando, muitas outras coisas aconteceram, né? Então, eu posso, por exemplo, dizer que Su estava nadando quando eu apareci. Então, na hora que eu coloco um quando eu apareci, eu estou colocando um ponto só, e não mais essa faixazinha, né? Mas um ponto na linha do tempo. Então, ela estava nadando, 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 e aí eu apareci. Ou então aconteceu alguma coisa. Nesse caso aí, ó, eu coloquei um tempo passado simples em cima de um passado contínuo. Passado simples, ou seja, um ponto em cima de uma faixa, em cima de um passado contínuo, que é o que a Su estava nadando. Mas eu vou frisar principalmente aqui, ó, nessa ideia de plano de fundo, na ideia de que ela estava fazendo alguma coisa que a Su estava nadando. Em inglês, pessoal, quando a gente vai escrever essa frase, ela é muito simplesinha, mas ela tem, ó, 3 partes, se vocês perceberem. Tem 3 partes. A primeira parte é a Su. Oi, Luiz Felipe. Então, ó, a primeira parte é a Su. Mas, se eu vou ser mais específico e dizer que é o sujeito. Então, a primeira parte vai ser o sujeito, tá? Como a gente já sabe, a gente aprendeu aí nas nossas últimas 2 aulas, o sujeito ele vai poder ser o nome de uma pessoa ou ele vai poder ser um pronome, né? Ele pode ser um dos dois. Vamos focar aqui, ó, na ideia de pronome, então. Quando ele for um pronome, porque nome, lógico, é o próprio teu nome. É Luiz Felipe, é Arthur, é Nicolas, é Júlia, é Marina. Então, é um próprio nome, é o sujeito. Mas, quando eu não souber de nome, eu preciso de uma ideia mais genérica. É para isso que existe o pronome. E aí, ó, o pronome a gente sabe que vão ser aqueles que só tem esses. Só tem esses, né? A gente tem quais pronomes? A gente tem I, a gente tem you, tem he, tem she, tem it, tem we, tem they. Esses aqui são os nossos pronomes, né? Então, eles vão ficar ali no lugar do sujeito. É o que a gente chama de pronome sujeito. Essa é a primeira parte, então. Vai ficar um nome e um pronome. Depois disso, a gente tem uma segunda parte. Qual é a segunda parte? É o estava. Esse estava, ele também aparece em inglês, tá? E o que vai ser esse estava? 2 palavras. Ele pode ser uma ou outra.
A gente também tem duas. A gente tem estava ou estavam. Estava ou estavam. Esse estavam vai ser para os plurais, né? Então, eles estavam, nós estávamos, é até diferente, né? Estávamos, então, as pessoas estavam. Então, muita gente estavam e uma só pessoa estava. Em inglês, a gente tem o was e tem o were. Diferença dos dois é que o was, ele vai ser o mesmo que a gente tem como estava, sabe? Ele vai ser para o singular. E o were, ele vai ser para todos os pronomes que forem plurais. Vai ser para o plural. Basicamente, a gente consegue até saber, ó, a gente olhando aqui essa segunda parte, né? Que é o estavam. Esse was e were, a gente consegue descobrir quem é aqui. Por exemplo, I, é claro que é o was, né? Porque é singular. Não tem como eu ser mais de um. Então, I é o was. O he também é o was, porque é uma só pessoa, né? She. O she é o was. O it é o was, porque é singular. Agora, o were, ele vai entrar aqui num problema, ó. O were é plural. Então, não vou falar we was, eu vou falar we were, que é nós estávamos. O they vai ser o were também. E o you, professor? Pois é, o you, ele pode ser você ou pode ser vocês. É aquele problema que a gente tem, né? Você ou vocês. Ele pode ser singular ou plural. Nesse caso, a gente não vai optar por was ou were. Existe uma regra. E a regra é que a gente vai colocar o were sempre que for you, tá? Como pode ser você ou vocês, a gente considera sempre esse aqui, que é o were. Então, a gente já tem a primeira parte, aqui, su. A gente já tem a segunda parte, que é o estava. E agora falta o nadando, né? Que é a terceira parte. Então, aí eu tenho as três partezinhas que eu falei para vocês que existe nesse tempo verbal, né? O tempo verbal passado contínuo. Então, terceira parte vai ser o quê? Vai ser o verbo, vai ser a própria ação, mais o ing. Aquilo que a gente aprendeu lá no nosso sexto ano. Lá no nosso sexto ano. Então, verbo com ing é o gerúndio. Então, ó, basicamente, gente, o passado contínuo, ele é o gerúndio no passado. Ele é o que acontece no momento em que se fala, mas em um momento no passado. Isso é o gerúndio. Então, a terceira parte, ó, gerúndio, verbo com ing. No caso de swim, a gente vai colocar o ing. Fica swimming, tá? Isso vai acontecer com todos os verbos. O verbo jogar, play, playing. O verbo cozinhar, já sabe, cooking. São os principais, né, que a gente faz no nosso dia a dia. Ou então, o verbo ler, que é read. A gente coloca o ing, reading. Então, para eu dizer assim, quando eu cheguei lá em casa, João estava lendo muito, estava lendo uma revista. Então, eu já sei o quê? Que eu tenho as três partes. A primeira é o sujeito. É João ou ri. Eu escolho, né? A mesma coisa. João ou ri. Depois disso, eu tenho o verbo estava no passado, né? Que é o was, porque é singular. E lendo, ó. João was reading. João was reading. Aqui, ó, então, a gente vai ter que a Su estava nadando. Su was swimming. Isso acontece, gente, ó, a gente vai ver, ó, was e were, dessa mesma forminha aqui, ó, numa afirmativa. Ó, em cima aqui a gente tem aquele gabarito pra gente, né? O que significa o passado contínuo, que é um pronome, ou nome, aqui a gente vai considerar um pronome porque a gente não sabe o nome das pessoas, né, com quem a pessoa tá lidando com. Então, não sabe se é Márcia, João, Marcela. Então, a gente vai ter pronomes, todos eles estão aqui. E a gente tem o que depois? O was ou were, que é a segunda parte, ou o estava ou estavam, né? Para os singulares é was, para os plurais são were. E isso acontece também com you, né? Que não existe yous, eles preferiram não colocar. A segunda pessoa é segunda pessoa, tanto faz se é singular ou plural.
Então é you. You were playing, né? Isso numa afirmativa, gente, ó, ainda tem isso. Mas assim, lógico, a gente tem 3 formas de se comunicar, né? A gente afirma, que é quando a gente tem certeza que algo aconteceu. A gente nega, quando a gente tem certeza que algo não aconteceu. E quando a gente não tem certeza, a gente interroga. Então, esses dois aqui é porque a gente tem certeza. Esse aqui a gente não tem certeza. Mas quando a gente tem certeza que sim, a gente tem certeza que não. Então, a gente tem uma afirmativa, a gente tem uma negativa e, por fim, a gente tem uma interrogativa. Para cada uma, não é que tenha um estilo de escrever, não. Não é. Mas é porque o que acontece? Para sair da afirmativa, que é o que a gente está vendo aqui, ó, as 3 partes normais, e ir para uma negativa, a gente tem que saber que algo na frase tem que indicar que aquilo ali é o não, que aquilo ali é o contrário do que o verbo quer dizer. Se o verbo quer dizer jogar, então é não jogar. É o contrário. E como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai ter que colocar essa palavra aqui, not. O not, ele vem junto do was e do were. Junto do was e do were. Ele vem, na verdade, logo em seguida. Ele é a palavra que vem depois de was e de were. Então, se eu falo que eu não estava, apesar da palavra não em português vir antes do estava, mas em inglês vai ser I was not. Eu estava não, entendeu? Vai ser o contrário de o que a gente costuma escrever da maneira correta em português, né? Então, não é I not was, é I was not. I was not. Para os plurais, were. They were not. Ou we were not. Ó. Professor, existe uma maneira mais rápida de falar? Sim, eles perceberam assim que fica meio difícil para falar assim, were not, I was not, quebrando. Então existe um wasn't, e também para os plurais, weren't. Isso aqui, ó, é uma forma de dizer que não estava ou não estavam, entendeu? Não estava ou não estavam. É wasn't e weren't. O que aconteceu aqui, ó? Juntou was com not, meio que eles combinaram, pá! Na hora que eles se juntaram, perdeu o O. Então, o O sai, ó. Na hora que o O sai, ele sai e dá lugar para o apóstrofe, que é esse tracinho em cima, né? Basicamente, ele é o elo de ligação dos dois. Então, wasn't é o was not, é a mesma coisa. Agora sim, por favor, quando vocês usarem o wasn't ou weren't, não coloquem de novo o not. Por quê? Porque seria redundante, entendeu? A gente imaginar que o wasn't já tem o not bem aqui e a gente colocar mais um not. Então, não existe I wasn't not playing. Isso não existe, tá? Não existe. I wasn't playing é eu não estava jogando. Ou então, você ou vocês não estavam jogando. Ele não estava jogando. Ela não estava jogando. Ó, wasn't ou weren't, dependendo se é plural ou singular, né? Então, a gente vai colocar esse notzinho aqui e ir juntando tudo. E para uma interrogativa, pessoal, quando a gente for perguntar, ou se a gente vai duvidar, a gente está com dúvida, a gente quer saber a resposta, se é sim ou não, o que vai acontecer? O verbo auxiliar, que é o was e o were, essa palavrinha aqui, a segunda parte, ela vem para frente da primeira. Ela vem para frente. É uma maneira do inglês de entender, de compreender que aquilo ali é uma pergunta logo no começo, sabe? É meio que a mesma ideia do ponto de interrogação ao contrário do espanhol. Enfim, para a gente compreender já no comecinho que aquilo ali é uma pergunta, entendeu? E além disso, ele ainda ajuda a gente em saber que tempo verbal é que está a frase, porque ele vem com a principal parte, que é o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar, que é essa palavrinha aqui, was e were, ele vem logo para frente para indicar que aquilo ali é uma interrogativa. Então, em vez de I was playing, ou I wasn't playing, eu jogo o was para frente, fica was I. Realmente fica was I. Was I playing? Eu estava jogando. Were you playing? Vocês estavam jogando. Was he playing?
Was she playing? Was it playing? Quando é um cachorrinho, um animal. Were we playing? Were you playing? Were they playing? Porque aqui é plural, né? Então, a gente vai colocar para frente, né? O was e o were. Então, basicamente é isso, gente. Ó, a gente está vendo o que hoje? Ó, a gente está vendo um tempo verbal, né? A gente está vendo um tempo verbal, ou seja, um momento em que uma ação acontece. Essa ação, esse momento, parece com aquilo que a gente estudou no sexto ano, que se chamava presente contínuo, mas agora é o passado contínuo, ou seja, a gente está frisando algo que aconteceu em um momento no passado, né? Em um momento no passado, está frisando nessa ação que aconteceu. É muito comum acontecer assim, ó, ela estava nadando, eles estavam comendo, tal pessoa estava correndo, né? Quando alguma coisa aconteceu, ou quando eu olhei, enfim, existe uma ação ali que estava acontecendo em um momento definido, né? Isso é o passado contínuo. E assim como em português, que tem 3 partes, ó, então aqui as 3, ó. Assim como em português que tem essas 3 partes, su, estava e nadando, em inglês também tem, né? A primeira parte vai ser o quê? Vai ser o sujeito, que pode ser um nome ou um pronome. E aqui, como eu não sei o nome das pessoas, né? E eu não sei com quem você está lidando, eu tinha que, as pessoas, os gramáticos, tinham que decidir um genérico para todo mundo. Então, o pronome, você aprendendo sobre os pronomes, serve para todas as pessoas, né? Então, o he, ele poderia estar no lugar do João, ou o she poderia estar no lugar da Márcia, ou então o nós está no lugar de Tiago, Ana Laura, Nicolas, Arthur, Anthony. Tipo, tá todo mundo aqui dentro, entendeu? É uma maneira de indicar o sujeito, né? É pelo pronome. Além do pronome aí, ó, a gente vem para uma segunda parte. Para a gente fazer esse tempo verbal aqui, Su estava nadando, a gente tem uma segunda parte, que é o estava. E o estava depende do pronome. Se for singular, é o was. Se for plural, é o were. Só que a gente sabe que o you, ele é singular e plural. Então, nesse caso, vai ser sempre were. E, por fim, a terceira parte é o próprio verbo, né? Eu dizer que soltava quando aparecia não diz muita coisa. Mas quando ela estava nadando, aí ela me diz alguma coisa, né? Era a ação que estava acontecendo no momento. Então, eu tenho uma terceira parte, que é o que? É o meu verbo com ing. Esse verbo com ing aqui, gente, a gente tem algumas especificidades, tá? Mas eu vou mostrando isso no decorrer. Mas essas especificidades a gente não precisa aprender de imediato, não. Não precisa aprender para agora, para avaliação ou coisa desse tipo, não. Mas são 3 regrinhas. São 3 regrinhas. Quando termina com papapá. A gente vai vendo isso aos poucos. Mas, ó, aqui eu tenho uma atividade para a gente fazer junto, que é bem simples para a gente entender como que funciona esse tempo verbal. Mas aqui, ó, eu tenho atividades como play soccer, a gente já sabe, wash dishes é lavar louças, tá? Wash dishes. Eu tenho prepare breakfast, a gente já sabe o que é o breakfast, não sabe? Play computer games, wash the car, swim in a pool, play a guitar, do the laundry, ó, do the laundry é lavar as roupas, tá? Fazer a lavagem de roupas. Play with the dog e get up. Get up é acordar, né? Então, ó, as perguntas todas, vocês vão ver que tem esse was. Por quê? Porque aqui a gente está querendo saber de uma pessoa, né? Então, se eu quero saber de uma pessoa, eu estou querendo saber do singular. E aí eu vou lembrar o quê? Que eu preciso de uma parte que indica se é singular ou plural. Então, na minha frase, assim, o que João estava fazendo, eu tenho que saber o que existe um João estava, né? E esse João estava é o was. Eu sei também que o was vem para frente do João numa pergunta. Então, eu vou ter assim, ó. Eu vou ter was, João. Então, o estava vem para frente. E o fazendo vai ser assim, ó, doing. Só que a frase was João doing João estava fazendo, mas eu quero saber o que ele estava fazendo. Então, eu boto o quê? What was
João doing? Então, essa frase aqui, ó, ela vem dessa ideia. Ela vem da ideia que a gente está vendo aí. Então, ó, what was Jake doing? Ó, todos são. What was Jake's father doing? What was Jake's father doing? What was Jake doing? Então, tem sempre nessa ideia aqui, ó, o que tal pessoa estava fazendo. E os horários, ó, aqui a gente tem tipo uma tabelinha mostrando os horários do dia de cada um, ó. Cada hora eles estavam fazendo uma coisa. Cada hora. 8 horas o Jake estava acordando, 11h15 o Jake estava jogando, 2 horas ele estava nadando na piscina, 5h30 ele estava jogando bola com os colegas, 7h45 ele estava tocando guitarra. O pai dele não, o pai dele, coitado, já está trabalhando pra caramba. O filho só brincou. Mas o pai estava cozinhando de manhã, preparando o café. 11h15, enquanto o Jake estava no computador, o pai estava lavando louças, depois lavando roupas, depois lavando o carro. Passou o dia lavando coisa. E por final foi brincar com o cachorro. O menino nem brincar com o cachorro brincou. Mas, ó, então a gente tem aqui, ó, what was Jake's father, respondendo, né? What was Jake's father doing at 5:30 p.m.? Ó, PM, gente, é como se fosse pós-meio-dia, tá? Esse AM, PM, AM é antes do meio-dia, PM é depois do meio-dia. Assim que eles diferem as coisas, para não colocar aquele 14, 17, 22 horas que a gente bota, eles botam AM, PM. AM, PM. Então, ó, 5:30 p.m., ou seja, 5h30 da tarde. What was Jake's father doing at 5:30 p.m.? Ó, a gente vai lá no Jake's father, bem aqui, ó. Então, ele estava lavando o carro. Olha só como vai ficar, ó. Eu poderia falar Jake's father. Poderia. Eu não sei o nome do pai do Jake. A única informação que eu tenho aqui é que ele é o pai do Jake. Mas eu não sei o nome dele. Então, é mais interessante eu colocar um pronome mesmo. Eu transpor. Eu colocar o nome em vez de nome um pronome. Espera aí, que deu trave aqui. Travou. Pronto. Então, ó, eu vou trocar esse Jake's father por he. Então, he. Não já acabou? Já passou. Então, ele estava. He was, porque é singular. E depois disso, ó, eu vou ver a atividade que ele estava fazendo, 5:30. He was washing. O verbo, ó, ele vai ficar no gerúndio. He was washing the car. Pronto, já é suficiente. Então, what was Jake's father doing at 5:30 p.m.? He was washing the car. Ou Jake's father was washing the car. Tá? A mesma coisa. Ele estava lavando o carro. Number 3. What was Jake's father doing at 11:15 a.m.? Ó, a.m. antes do meio-dia. Então, ainda é de manhã. 11h15 da manhã. Ó o pai dele, o que estava fazendo? Estava lavando as louças. Então, a gente vai lá no Jake's father e coloca he. No já terminou? Já terminou. Então, he was. He was. O que ele estava fazendo? He was washing dishes. Ele estava lavando louças. He was washing dishes. What was Jake? Agora não é mais Jake's father, ó. Não é mais o pai do Jake, é o próprio Jake. É o meninozinho. What was Jake doing at 2 p.m.? Então eu vou aqui 2 da tarde, ó, 2 p.m. Jake estava nadando na piscina. Então eu falo assim, ó, he was, ele estava como swimming in a pool. Então aí eu vou ter o meu ing, tá? Aqui acontece uma das regras, tá, gente? Acontece a primeira das 3 regras que eu falei para vocês. Mas assim, eu não queria entupir vocês de regra, acho que não é necessário para agora. Mas por que eu dobrei o M? Pessoal, só dobrou um M, que eu olhei que só não colocou só o ING. É uma regra quando acontece assim, ó, consoante, vogal e consoante, né? Se termina consoante, vogal, consoante, C, V, C, a gente dobra o último C. A gente dobra a última consoante, aí fica swimming, né? Então, por isso eu dobrei. Coloquei o ING depois. Então, what was Jake doing at 2 p.m.? He was swimming in a pool. What was Jake's father? Ó, Jake's father. Então, o pai do Jake. Volta pro Jake's father. Doing at 8 a.m. Ó, preparando o café da manhã pro Jake. O Jake tá acordando, ele já vai ter ali o beijozinho dele,
o pãozinho dele, porque o Jake's father está fazendo. Então, o Jake's father estava preparando o breakfast. Então, he was prepare. Olha o que acontece. Segunda regra, ó, terminou com E. Se terminou com E, melhor tirar, porque fica difícil pra caramba pra falar isso. Fica muito difícil. Então, tiro o E e coloco o ING, tá? He was preparing the breakfast. Então, a primeira regra, três consoante, vogal, consoante, dobra. E terminou com E, tiro o E, coloco o I. Então, he was preparing the breakfast, né? 8 a.m., tá certo, 8 da manhã. Agora, what was Jake doing at 11:15 a.m.? O que acontece aqui 11:15 da manhã? Ó, o Jake aqui jogando. Ele estava playing computer games. Então, eu vou falar o quê? He, ou Jake. Quero usar o Jake, eu já sei o nome, eu tô a fim de não colocar mais um pronome, mas dá no mesmo. Jake was playing computer games. Então, Jake was playing computer games. But what was Jake's father doing at 2 p.m.? Olha aqui, 2 p.m. Então, Jake's father was, what was he doing? He was doing the laundry. Então, doing the laundry. Né? Ele tava, esse verbo aqui, do jeito que está aqui, a gente não tem, entendeu? Fazendo a lavagem de roupa. É como se fosse isso, fazendo a lavagem de roupa. A gente fala mesmo lavando a roupa, né? Lavando a roupa suja. Mas aqui é doing the laundry. What was Jake doing at 7:45? Ó, Jake doing 7:45 p.m. da noite. He was playing the guitar. Playing a guitar. Aí, por fim, eu tenho what was Jake doing at 5:30 or 5:30 p.m. Né? He was, ou Jake was, he was playing soccer with his friends, talvez. And what was Jake's father doing at 7:45 p.m.? Jake's father was playing with a dog. With a dog. Tava brincando com um cachorro. Aqui, ó, inclusive coloquei o artigo diferente do que ele escolheu aqui, ó. O que aconteceu? Ele escolheu the dog, ou escolheu a dog. Qual é a diferença? Aqui é o artigo definido, né? Aqui é o artigo indefinido. Aqui é um cachorro qualquer. E aqui é o cachorro. Então, provavelmente, ele está considerando o cachorro da família, né? Está considerando o cachorro da família. É o que fica implícito, esse the dog. Eu coloquei com um cachorro que eu não conheço, que eu não sei se é esse mesmo. Então, botei with a dog. Então, basicamente é isso, ó. Sobre o past continuous, tem as três partes, né? Sujeito. Eu tenho isso aqui que a gente chama de verbo to be no passado, que pode ser Vó, não was fica só or de were. sunga, papai vai vir. Was or were. E, por fim, eu tenho meu verbo com ing, tá? Verbo com ing, tirando algumas exceções, né? 3, quando for consoante, vogal, consoante. E quando terminar com E, eu vou tirar e colocar o ing. Ok? Lá no nosso livro, a gente tem, depois disso, essa parte bem aqui. Isso aqui está na página, deixa eu ver qual é a página aqui para guiar vocês. Mas aqui está na página 81, tá? Página 81, que eu não consegui terminar na última aula. Ó, eu não vou começar agora essa questão, porque tem menos que 1 minuto, tem alguns segundos para acabar, né? Então eu vou logo fechar, a gente volta e termina essa questão. Quando a gente voltar, vocês vão perceber que a gente vai pular essa letra D, porque tem a ver com um filme que não vai dar para a gente assistir agora. Quando a gente estiver em sala, a gente assiste o filmezinho, tá? Quando a gente estiver presencial. Não tem como eu passar um filme agora. Então a gente vai pular essa parte e vai para a unidade 5, tá? A lição D a gente não vai fazer por enquanto. E aí a gente começa a unidade 5 depois desse break que a gente vai dar, beleza? Ok? Então, entrem pelo mesmo link, pessoal.